Se você está anotando, vamos lá. O nosso tema desta noite é disposição e disponibilidade. Disposição e disponibilidade. Amém? Vamos lá. Você pode falar assim, nossa, disposição, disponibilidade, mas é tudo tão parecido, não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa, e o Espírito Santo de Deus vai fazer nós entendermos. Disposição, queridos, no dicionário diz que é um ato ou efeito de se dispor. Disponibilidade é uma condição ou qualidade de algo, ou alguém que se encontra disponível, ou seja, livre e desocupado para determinadas funções ou obrigações. Isso significa que você pode, nós podemos estar, ter disposição para servir e não ter a disponibilidade. Ou podemos estar dispostos a servir e não termos a disponibilidade, Ou você tem a disposição, ou você tem a disponibilidade, ou você tem um ou outro, ou você precisa ter os dois. Disposição e disponibilidade. Deus anda, queridos, à procura de quem realmente deseja servir. Pois a natureza de Deus é servir. Amém? Nós vimos ontem isso. Jesus, ele demonstrou essa atitude inúmeras vezes na palavra de Deus, no Novo Testamento, e uma delas que eu quero dar como exemplo para você, é quando ele lavou os pés dos discípulos. Olha o que diz em João 13. Se você está com a sua Bíblia, abre lá, João 13. Depois, João 13, 12. 13, 12. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhe Jesus: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei diga, exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Se sabeis essas coisas, isso já no verso 17, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Olha só, Jesus, ele afirmou claramente que ele foi o primeiro a dar exemplo. Ele lavou os pés dos discípulos e após ter lavado, o que ele disse? Olha, se eu sou mestre, se eu sou o Senhor, se eu sou Jesus, lavei os seus pés, eu sou exemplo para vocês. Façam a mesma coisa. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus? Como diz Paulo em Efésios 5:1, lá a palavra diz assim: sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Você é filho amado, você é escolhido.
Como eu disse ontem, Deus é amor, e por isso o amor dele está em mim e em você, amém? Então, que você possa ter, como imitadores de Deus, olhe para Jesus. Em tudo que nós venhamos fazer, nós precisamos olhar para o Senhor Jesus, amém? Para que Ele verdadeiramente seja exemplo para as nossas vidas. No nosso falar, no nosso andar, em todas as nossas atitudes, nós precisamos olhar para Jesus. Se Ele ora, queridos, se Jesus orou, nós devemos orar. Se Ele perdoou, Ele perdoa, nós devemos perdoar. Se Ele ama, nós devemos amar. Se Ele serve, nós devemos servir da mesma forma como nós lemos este texto. No reino de Deus, nós devemos ter disposição, mas também a disponibilidade. Amém? Vivendo e tendo atitudes relevantes como a de Jesus. Então, que nós possamos hoje fazer uma autoanálise e ver se algumas vezes nós temos apenas nós nos dispomos e nós não temos tido a disponibilidade, ou vice-versa. Será que nós temos tido, o amor em ser exemplo, em fazer a obra, em servir como Jesus fez? O voluntariado, amados, nós precisamos ver o voluntariado como um chamado de Deus. Amém? Como eu disse ontem, Jesus, Ele escreveu a história do voluntariado. Ele veio para esta terra apenas para servir a mim e a você. Amém? Então, que você possa também tomar Ele como seu exemplo no voluntariado. O voluntariado, queridos, nós precisamos entender que não se trata de uma obrigação. Diga ao seu irmão, voluntariado não é obrigação. Voluntariado é um estilo de vida de Jesus. Amém? É uma oportunidade em fazer parte do corpo de Cristo. É isso. Nós precisamos termos este posicionamento, esse estilo de vida em nós. Nós precisamos, se somos filhos do Pai, filhos do Deus vivo, nós precisamos ter um posicionamento de servir também, da mesma forma que Jesus nos serve até hoje. Da maneira que o Pai nos serve até hoje. Da maneira que o Espírito Santo de Deus nos serve até hoje. Amém, queridos? Eles têm te servido, a Trindade Santa tem te servido. Amém? Então que você possa servir uns aos outros, aos seus irmãos e aqueles que ainda não conhecem a Jesus. Servir com disposição e com disponibilidade. É um esforço que a pessoa investe, queridos, em favor de outra pessoa. Ou em favor da igreja, do corpo de Cristo. É a capacidade que alguém tem de simplesmente se importar com o outro. Se importe com as pessoas. Ame as pessoas. Cuide das pessoas. É fazer mais do que a obrigação. É ter uma oportunidade de servir o corpo de Cristo. É não desejar receber algum benefício em troca. É fazer por amor. Amém? E olha, no verso 14 do qual nós lemos em João, fala assim: ora, se eu, Senhor e Mestre, vos laveis os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Diante deste texto, a maior característica que eu e você nós devemos ter é um coração de servo. É um coração apaixonado para servir. É um coração apaixonado em amar ao próximo. A se importar com aquele
que você ama ou até mesmo aquele que você ainda está conhecendo. Queridos, todo voluntário deve ter liderança. Tenha o espírito de liderança, de liderar, de ação, de atitude. Amém? Vocês estão muito fracos hoje. Vocês comeram alguma coisa hoje? Ou com esse calor só ficaram na brisa, na água? Miserica, Jesus. Então, voluntariado fala de liderança, que nós precisamos ter atitudes. Amém, amados? Precisamos ter atitude. Nós precisamos servir, nós precisamos fazer. Tem atitude, não fique esperando o outro, não. Ah, mas é a pastora Cleide que tem que fazer. Ah, mas é a pastora Helenice que tem que fazer. Não, amados. Nós somos o corpo de Cristo. E você é muito bem-vindo para servir na casa do Senhor. Amém? Diga para o seu irmão, eu te amo porque você já serve ao Senhor. Aleluia! O voluntariado, amados, precisa ter disciplina. Em Romanos 12, 11, fala assim, eu peguei uma outra tradução. Trabalhem com entusiasmo. E não sejam preguiçosos. Sirvam o Senhor com o coração cheio de fervor. Tem alguém aqui com entusiasmo nesta noite? Tem alguém aqui com o coração cheio do fervor do Espírito Santo? Ah, queridos, que todo espírito de cansaço, todo espírito que possa atrapalhar o teu foco na palavra, naquilo que o Espírito Santo de Deus vai falar com você, caia por terra hoje em nome de Jesus. Amém? Criatividade. Nós precisamos ter criatividade. Nós não precisamos de altos recursos, queridos. Nós precisamos apenas sermos criativos. Amém? O voluntariado precisa apenas ser criativo. Você não precisa de muito dinheiro para construir, para fazer algo para o Senhor, não. Você precisa pedir ao Senhor, Senhor, me dá criatividade. Vocês viram, eu tinha uma rede lá em casa, eu tenho uma rede lá em casa. Acho que tem mais de 20 anos, nós nunca conseguimos colocar aquela rede em nenhum lugar. Mas nós vamos colocar, em nome de Jesus. Tem mais, né, amor? Ah, amor, deve ter. Era quando a gente ia para Porto Seguro. E aí, vocês viram a criatividade que Deus deu para o apóstolo André? Carregar o nosso ator, Hamilton Lobo, para, fazer efeito na sua ministração. Quem é da época que uma vez nós chegamos aqui, levamos o maior susto? Tinha um boneco pendurado aqui nessas caixas. Quem lembra disso? Miserica, é muita criatividade, né, gente? Eu chego lá. O voluntariado, ele deve ter estratégias. Queridos, planeje, ensine, acompanhe. Às vezes alguém chegou agora, então ajude, ensine, tenha paciência, tenha amor para ensinar, tenha cuidado. Ou voluntariado também precisa ter altruísmo e empatia. Altruísmo significa amor desinteressado. Mateus 7,12 fala assim: assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês. Amém? O que você deseja que alguém faça para você, é o que você deve fazer. Então, cuidado com os comportamentos, cuidado com as caras feias, cuidado com a forma de responder. Cuidado, nós precisamos ter o cuidado e o agir do Espírito Santo de Deus em nós. O voluntariado precisa ter espírito de equipe, amém? Glória a Deus que nós temos, né, queridos? Como essa igreja, olha, eu louvo a Deus
pelo povo que Deus tem nos dado. Glória a Deus. Você vê, vamos fazer um coffee break. Um traz pão, um traz torta, um traz isso, um traz aquilo, né? Nós somos uma equipe verdadeiramente. Amém? Autorresponsabilidade. Queridos, nós precisamos ter responsabilidade com as coisas do Senhor. Mas fulano não tem. Fulano é assim. Não olha para fulano, não. Abençoa o fulano. Olha para você. Estão aqui comigo? Olhe para você, não olhe para o outro. Abençoa o outro. Tenha você a responsabilidade. Em 1 carta Pedro 4,10 fala assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros. É um dom de Deus servir as pessoas, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Então, queridos, tenha responsabilidade com aquilo que Deus tem entregado em suas mãos. Amém? Voluntariado como um instrumento de graça, sim, queridos. É algo que Deus nos deu e algo que nós não merecemos. A unção do Senhor está sobre nós para nós servirmos ao Senhor. Amém? Da mesma forma que havia unção em Jesus para nos servir e há unção sobre a vida dele para nos servir até hoje, a unção dele está sobre as nossas vidas para nós servirmos ao Senhor e àquele que nós amamos. Amém? Ao próximo. Nós precisamos buscar esta unção. Nós precisamos buscar esta graça. Em 2 carta aos Coríntios 9:11, abra sua Bíblia. 2 carta aos Coríntios 9:11 diz assim: para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Servir, queridos, é um instrumento da graça para suprir as necessidades das pessoas. Sejam as necessidades emocionais, sejam físicas ou sejam materiais. Nós precisamos ser este instrumento da graça do Senhor para servir as pessoas. Seja emocional, seja física ou seja material. Amém? Servir não é uma questão de ter para fazer. Mas eu não sei fazer isso. Mas eu não consigo entrar na intercessão porque eu não sei orar direito. Eu não consigo filmar porque eu não fiz curso para filmar. O Ben fez, né, Ben? O nosso mascotinho. Mas eu não fiz curso para mexer nesse monte de botão que o Marcelinho mexe. Você fez, né, Marcelinho, o curso? Mas eu não sei ficar mandando estacionar aqui agora, com esse estacionamento novo, e todo mundo tem que ficar de banda? Não sei não. Queridos, servir não é uma questão de ter para fazer. Servir é a atitude daquilo que nós somos em Deus. A unção de Deus sobre a sua vida. A unção de Deus sobre a sua vida. A unção de Deus sobre a sua vida. Em Coríntios fala isso, queridos. Que o Senhor é aquele que nos capacita. Até eu ir para o céu, vocês vão ver eu cantando nesse altar. Porque é a unção de Deus sobre a minha vida para cantar, viu, Grazi? Pega essa, Grazi. Pega essa. Pega essa. Pega essa. Não espere ter para fazer, queridos. Não. O Senhor é o que ensina todas as coisas. Amém. Jesus, Ele já deu tudo para mim e para você, para nós servirmos a casa do Senhor.
Servir pela graça vai exigir de nós entender que tudo que somos, tudo que recebemos é para servir na casa do Senhor e é através da graça dele que há em nós. A graça de Deus em nós. A graça de Deus em nós. A unção de Deus em nós, amados. Ame a todos. Importe-se com o próximo. E viva literalmente o Evangelho. Dê um glória a Deus e uma salva de palmas ao Senhor. E agora eu vou chamar uma das loiras mais lindas dessa igreja. Vem aqui, Marli. Dê uma salva de palmas para Marli. Como eu falei em relação ao voluntariado cheio da graça. Queridos, o Senhor, nós temos orado e o Senhor tem nos ouvido, amém? Nós temos recebido famílias, e nós recebemos há pouco tempo uma família que tem 2 filhos autistas. E quem recebeu, essa pessoa, foi bem no dia que o apóstolo Edmilson estava fazendo o seminário, a conferência aqui, e ele chamou a Rosilene para apresentar para a mãe, que é a Liliane. E ela tem 2 crianças autistas. Queridos, e eu vi a graça do Senhor nos ensinando tudo, porque nós não sabemos nada, podemos dizer, em relação a isso. O que nós sabemos é pouco, é de ouvir falar. Eu ainda sei um pouquinho porque eu estudei sobre isso. Mas as coisas evoluíram. Eu nem vou falar quantos anos que eu tenho de formada. Mas o Espírito Santo de Deus mandou chamar a Marli, porque a unção de Deus está sobre a vida dela. E a graça do Senhor está sobre a vida dela. E ela tem cuidado dessa criança, e a mãe dela tem ficado de queixo caído. Porque a mãe dela saiu de uma igreja lá de Itaquá, mudaram para cá, e lá ela não conseguia levar a menininha de 2 anos. Porque a menininha só chorava. E fora os irmãos que falavam assim, vamos orar para esse demônio sair. Boa noite, queridos, a paz. Então, ontem a apóstola falou comigo sobre isso, e eu fiquei pensando. E um texto subiu assim aos meus olhos, à minha mente, e eu fiquei com isso até hoje. Acho que outro dia o apóstolo falou de você ficar ruminando aquilo, e aquilo não saiu da minha mente até agora, que ele ainda está assim, sabe, mas que está rodando, vai e volta, que é lá em Marcos 10, do 13 ao 15, quando as crianças se aproximaram de Jesus e os discípulos queriam tirar elas de lá, e Jesus falou, deixa vir a mim as crianças, porque delas é o reino de Deus. Então, quando nós recebemos essa criança, a Tainá, a mãe dela chegou na sala, entrou, colocou a criança, e eu já vi o cordãozinho no pescoço dela, e eu falei, essa criança é especial. E a mãe dela falou, ela é autista. E entrou, deixou a criança, fechou a porta e saiu. E a minha ajudante estava lá, eu falei, olha, cola nela e não desgruda, porque os autistas, eles têm vários tipos, uns mais calmos, uns mais agitados, uns que se batem, uns que... Então, falei, fica perto dela. A Camila também estava lá, eu falei, Camila, fica por aqui hoje. E, graças a Deus, foi tudo bem. A menina ficou calma, só que o primeiro dia, eu não sabia realmente o que fazer, porque eu não conhecia crianças autistas. E como muita gente aqui na rede também não conhece. E eu fiquei pensando, meu Deus, o que a gente faz? Aí, às vezes, você falava com ela, Tainá, não sei o quê, e ela lá, na mesinha dela, só assim, mexendo. Aí terminou a sala, a mãe veio, perguntou se tinha sido tudo bem. Falei, correu tudo bem. Ela ficou quietinha, ela gostou dos louvores que nós estávamos tocando, e a mãe foi embora. Eu fui para casa, fiz o almoço, almocei, e fui fazer o relatório que a gente passa para a rede. E aí eu pensei, meu Deus, como é que eu vou fazer para falar com essa mãe? Aí eu pedi para a apóstola o telefone dela, porque eu já tinha tirado umas fotos na sala do que a criança estava fazendo junto com as outras, Aí a cara de pau aqui mandou uma mensagem para ela, Oi, tudo bem?
eu sou a professora da sua filha na sala. Aí ela me respondeu, falou, oi, tudo bem? E ela falou, você não sabe como eu fiquei feliz de ver a minha filha hoje, que ela ficou na sala, não teve nenhum problema. E eu comecei a conversar com ela assim, né? No mesmo dia, ela já me mandou o relatório da filha, ela mandou o diagnóstico da criança, o que a criança tinha, quais eram as dificuldades dela, os médicos que ela passava. E eu falei, puxa vida, tão fácil, né? A gente só tem que o quê? Se interessar. Você só tem que querer. Eu sou voluntária com as crianças aqui já faz muito tempo. Amo fazer isso. Amo cuidar das crianças. E foi passando os dias e a gente foi vendo, cada domingo aí eu subia na hora que as outras professoras estavam para ver como é que estava realizando lá o processo. E eu falava para a ajudante, olha, não descola da Tainá, fica perto dela. Mas a Tainá é uma criança super dócil, ela é super amável, ela não é aquela criança violenta que se bate, ela toma medicação. E a gente tem visto que ela tem se desenvolvido. A mãe mesmo falou que ela tem se desenvolvido ali no meio das crianças, porque às vezes ela está ali e ela já aprendeu a se socializar com as crianças, ela vai perto de um, ela vai perto do outro, porque ela não fala. Então, não tem como a gente se comunicar com ela. E você pode falar 1000 palavras com ela assim, ó, mas ela não entende o foco assim, ela não tem esse foco. Isso, não tem. Então, você pode falar a aula inteira com ela, mas ela não vai te atender, ela só vai ficar assim. Então, graças a Deus, que Deus tem nos abençoado e tem nos dado força. E eu sei que nós já temos 2. Tem um outro o culto de terça-feira, que tinha uma outra criança autista aqui. Eu vi o colarzinho dele, eu falei, Jesus. Mas esse era mais assim, levado, né? Mais agitado. Aí depois eu falei para a apóstola, agora nós já temos 3. Deus demorou tanto tempo para mandar, hoje a gente já tem 3. E o que eu agradeço a Deus é que a Liliane, ela é uma pessoa que ela conversa muito comigo. Não sei com as outras tias, porque fui eu que me interessei, eu que fui atrás dela, né? Ela me manda foto de quando a Tainá está bem, de quando vai passear, de quando ela vai na terapia. Outro dia ela mandou uma foto da Tainá tomando inalação. Aí eu mandei mensagem para ela domingo, falei, ela está doente? Ela falou, tá. Então a gente está tendo essa convivência. Porque se eu não fosse atrás dela, talvez até hoje a gente não soubesse qual era o problema que ela tinha, qual a disposição que a gente tem que ter com ela. Então, mas graças a Deus, às vezes eu comento com a Camila, eu já falei com ela, eu preciso ler um livro sobre isso, porque a gente não entende, só o que Deus tem nos ensinado. Mas, graças a Deus, quando você for exercer o seu voluntariado, faça isso com amor. Queira fazer isso. Criança não é fácil. Cada criança tem uma personalidade. Mas, se você se dispor a fazer aquilo, você vai atender as crianças do jeito que elas são. Quando Jesus falou para as crianças virem até ele não falou só as bonitinhas, só as loirinhas, só as saudáveis. Não. Todas elas. Então, nós temos que cuidar de todas elas. Amém. Cabelinho enroladinho, cabelinho liso, loirinha, bonitinha ou não. Nós temos que fazer isso com amor. Se nós somos o que Jesus nos ensina, temos que fazer isso com amor. Amém. Obrigada, minha linda, eu te amo. Glória a Deus. Como eu disse, nós precisamos ter atitude. Amém? Voluntariado como reflexo de Jesus. Que possamos refletir o amor, que possamos refletir o cuidado, o zelo. Imagina só, amados, olha só. Você sendo os braços, as mãos, os olhos, os ouvidos de Jesus nessa terra. Sendo literalmente a sua extensão na igreja. Então, que nós venhamos assumir esta natureza, a natureza de Jesus, que possamos viver esta mudança mentalmente, na nossa mentalidade, na nossa visão, no nosso ouvir, na nossa vida. Que nós possamos viver o reflexo de Jesus nesta terra. Amém? A natureza de Deus, queridos, é amar. Porque Ele ama. Ele dá, Ele age, Ele serve. E nós temos esse Deus para nos ensinar todas as coisas. Mas o contrário também é verdadeiro. Se Deus habita em nós,
nós já temos esse amor e como resultado, nós precisamos agir da forma que Ele tem proposto para mim e para você. E da forma que Ele tem agido conosco. Compartilhar da natureza do Senhor, ser o reflexo de Jesus, é se compadecer, é ser generoso, é viver a unção do Senhor, é viver o fruto do Espírito, é abandonar toda a ação carnal das nossas vidas. O que realmente importa, queridos, para mim e para você, é refletir o amor ao próximo e servir as pessoas. Faz algum sentido para você construir a eternidade na terra por meio do amor do Pai, e ter misericórdia e ter compaixão das vidas? Amém? Se Ele nos ama, se Ele tem misericórdia de nós, se Ele tem compaixão, que tenhamos também com o próximo. Seria possível fazer algo a Deus sem levar em consideração o amor? Não. Nada nós iremos construir em Deus se nós não tivermos amor. Amém? E eu quero falar aqui rapidamente sobre a história em que Jesus faz uma visita para Marta e para Maria. E Ele demonstra a sua disponibilidade e disposição em fazer essa visita. Mas apenas Maria demonstrou disponibilidade e disposição em receber a Jesus. Ela, Maria, serviu a Jesus, deixando tudo aquilo que estava planejado para ela fazer. Ei, nós também temos planos, nós também às vezes temos coisas para fazer, sim ou não? Maria deixou os seus planos, tudo aquilo que ela tinha planejado, ela deixou de lado e ela foi atender a Jesus, servindo Ele naquele momento. E ela recebeu palavras de vida, palavras de transformação. Da mesma forma que nós, todas as vezes que nós temos disposição e disponibilidade para servir ao Senhor, nós sempre iremos receber, amém? Da sua bondade. Já Marta, ela estava tão ansiosa, ela estava tão maluca em fazer tudo aquilo que ela tinha que fazer, todo o seu planejamento, tudo aquilo que ela tinha planejado, ela falou assim: bom, eu já tive a disposição em receber Jesus na minha casa, mas deixa Maria lá e eu vou fazer as coisas. Que ela chamou a atenção de Jesus. Jesus olhou para ela e ela disse, ela se incomodou primeiro porque a irmã estava lá de papo, né? Para ela, acho que ela estava de papo furado com Jesus, né? Jesus, você não vai mandar minha irmã me ajudar? E Jesus olha para Marta e fala assim: Marta, Marta, você está preocupada com tantas coisas, ansiosa com tantas coisas, e Maria ficou com a melhor parte. Maria teve disponibilidade e teve disposição em me receber e me servir. E você apenas só se dispôs a me receber, mas não teve disponibilidade em me ouvir. Queridos, nós devemos tomar cuidado, não negocie, porque com certeza Jesus olha para mim e para você e diz se estamos tendo disponibilidade ou se estamos sendo apenas disponíveis. Que você possa tomar parte em ser disponível, em ter disponibilidade para Jesus, estar nos eventos, estar nos cultos de terça, estar nos cultos de domingo. Cuidado, o culto é apenas 1h30.
Às vezes tem pessoas que gastam mais de 1h30 no celular. Eu estou mentindo? Não. Tem pessoas que gastam mais de 1h30 passando roupa. Eu estou mentindo? Não. Esses dias eu fiquei mais de 3 horas passando roupa. Tem pessoas que ficam limpando o carro mais de 1h30. Meu vizinho é um deles. Não é o Vinícius, não. Tem pessoas que ficam mais de 1h30 na cozinha. Tem pessoas que dormem, para a glória de Deus, mais de 1h30. Sim ou não, amados? Então, o que é 1h30 para o Senhor? Para aquele que te dá tudo. Para aquele que faz todas as coisas. Seja disponível, tenha disponibilidade. Em nome de Jesus, queridos. Em nome de Jesus, sirva ao Senhor de todo o coração. Tenha disposição, tenha disponibilidade. Amém? Outro exemplo são os discípulos. Jesus chamou eles para estarem orando no Getsêmani e eles foram lá. Tiveram a disposição, mas não tiveram a disponibilidade para orar. Jesus pegou eles lá só dormindo, só tirando um cochilo. Eles se distraíram. Não se distraia. O que tem te impedido em servir ao Senhor com disposição e disponibilidade? Fique de pé. Eu quero que você reflita agora. Você tem tido apenas disposição? Você tem tido apenas disponibilidade? Ou você tem tido os dois? Como tem sido o seu voluntariado? Como tem sido o seu discipulado com Jesus? Diante de tudo que você ouviu, comece a falar com o Senhor. Abra a sua boca, feche os teus olhos. Foque naquilo que o Senhor quer falar com você agora. Não se distraia. Que você ouça a voz do Espírito Santo de Deus falando com você. O que tem te impedido em ser um voluntário, se você ainda não é? O que tem te impedido em viver o seu chamado? O que tem te impedido em viver a graça do Senhor para servir? Ah, Espírito Santo de Deus, flua sobre nós. Comece a falar com o Senhor, queridos. Fale com Ele. Esse é um momento ao qual você ouve a palavra e você se conserta com o Senhor. Então, que você possa agora falar com o Senhor. Ele está aqui. O Espírito Santo de Deus, Ele vai falar com você. Abra apenas os seus ouvidos espirituais. Que em nome de Jesus, você possa ouvir a voz do Senhor agora.